Olá! Hoje nós vamos fazer o estudo de Atos capítulo 25, na Bíblia de Estudo Pentecostal. Esse capítulo 25 de Atos fala de Paulo, perante Festo e quando ele apela para César, em Roma. No 25, vamos começar aqui por onde tem o estudo. No 25, versículo 8, diz assim: Mas ele, em sua defesa, disse: Eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Paulo não tem conhecimento de nenhum delito que tivesse cometido contra os judeus ou contra a lei. Paulo realmente guardava a lei moral do Antigo Testamento. Sabia que os padrões da lei são imutáveis, assim como o próprio Deus é imutável. Para ele, a lei é santa, boa e espiritual. Isso está em Romanos 7, 12 e 14. E expressa o caráter de Deus e suas exigências para uma vida justa. Está em Mateus 5, 18 e 19. Mesmo assim, Paulo não guardava a lei como um conjunto de códigos ou padrões mediante o qual se tornaria justo. Uma vida justa requer a obra do Espírito Santo no coração e na alma da pessoa. Somente depois de regenerados mediante a graça de Cristo é que podemos obedecer devidamente à lei de Deus como expressão do nosso desejo em agradar-lhe. Nunca estamos sem lei perante Deus quando vivemos segundo a lei de Cristo. Aqui pode haver controvérsias, Porque a partir do momento que a lei se tornou obsoleta e hoje nós vivemos na graça, não teria por que nós cumprirmos a lei. Mas o que está sendo dito aqui é que Paulo, em Jerusalém, dentro do templo, ele cumpriu a lei. Porque ele entrou no templo como um judeu, Ele ia fazer um voto. E nesse voto, ele precisava estar dentro do templo, fazendo toda aquela consagração. Então, ali dentro do templo, ele não falhou em nada em relação à lei. Então, a lei é para quem quer fazer as práticas do judaísmo. Tanto que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de fazer esse voto, porque ele estaria voltando para a lei, E a partir do momento que a pessoa volta para a lei, ela decaiu da graça. Ele mesmo disse isso depois para a carta para a igreja na Galácia, nos Gálatas. Então a gente precisa ter isso muito certo, porque nós não devemos pensar que, porque Paulo cumpria a lei, nós temos que cumprir a lei. Não, a lei Jesus já cumpriu a lei totalmente, para que nós não precisássemos cumprir, porque houve falha, foi encontrado falha na lei. Por isso, existe um novo testamento hoje, Existe uma nova aliança, é a aliança do sangue de Jesus, que ele cumpriu a lei. Então, nós não precisamos cumprir lei judaica nenhuma, E aquele que é judeu e conheceu Jesus também não precisa continuar cumprindo a lei, a não ser que ele vá frequentar o templo e vá continuar dentro do judaísmo. Mas aí, a partir do momento que ele continua tendo as práticas religiosas do judaísmo, ele decaiu da graça também, porque ou ele entendeu que Jesus cumpriu a lei, ou ele não entendeu isso. Isso é o meu entendimento de acordo com os estudos que eu faço, Então, Paulo, ele quis dizer aqui que ele não pecou contra a lei, não pecou contra a sua religião. Por quê? Porque ele estava dentro do templo e eles estavam alegando que ele profanou o templo. E ele não fez isso. Ele não profanou o templo, ele não levou nenhum gentio para dentro do templo, que era o que eles estavam acusando Paulo, E então ele cumpriu sim a lei dentro do templo, mas o Senhor não permitiu que ele fosse até o final, porque não é desejo do Senhor que nós cumpramos a lei. A lei, Jesus já deixou claro, a lei se resume em amar a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Essa é a lei se resume nisso. As outras demais questões da lei, do templo, do judaísmo, isso já passou. Amém? Glória a Deus.